Perfeito. E, Renata, seguindo nessa linha, é sempre uma curiosidade que o pessoal tem, né? Como que foi o processo de validação de vocês? O MVP lá, os primeiros clientes. Conta pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, a BPay não nasceu para fazer isso, né? A BPay nasceu para, na minha opinião, resolver uma dor que a gente não está pronto ainda para receber. Quando a gente criou a BPay, na verdade, mais especificamente o Alexandre, que é cofundador da empresa, que foi o criador de tudo isso, eu só executei. Ele Só criou a chama BPay grande para resolver uma dor para mim. Eu adoro ir ao supermercado, mas eu detesto da fila para fora. Então, eu não quero deixar de ir ao supermercado e comprar por e-commerce. Eu quero continuar indo na loja, mas eu não quero ter que ficar na fila, tirar tudo do carrinho, colocar na esteira, da esteira para o carro, do carro. Eu não quero isso mais. Nós nascemos para vender para o varejo o que a gente chama de scan and delivery. Seria a possibilidade da pessoa entrar na loja, não pegar carrinho, não pegar a cestinha, andar pelos corredores bipando tudo que ela quer, fechar o carrinho dela, pagar e ir embora. E o supermercado levar depois para ela. Ou seja, ela viver a experiência dentro da loja, ver a experiência da compra por impulso, mas não ficar com a parte ruim. Nós aplicamos, nosso MVP foi uma loucura, a gente... Tem até uma história muito engraçada, a gente não chamava BPay, a gente chamava e-trolley, e quando a gente começou a fazer o nosso MVP, a gente conseguiu uma rede varejista em Natal para rodar esse modelo que eu falei para vocês. A primeira pegada de microfone do cara da loja falou assim: nós estamos aqui com uma novidade de tecnologia maravilhosa, é o e-trolley. Eu falei, puta merda, o nome. Desculpa, não sei se pode falar palavrão ao vivo. Tem que falar o que se sente. Então, assim, eu falei, a gente mudou completamente tudo, a gente pivotou muito. Na verdade, a base é a mesma, é um capturador de pedidos com pagador, mas para outros fins, né? Então, hoje a gente encontrou um nicho de mercado. E da onde entra essa relação com o cliente, né? Melhorando a relação do cliente. Qual que é a proposta de valor, de fato, né? Eu tô aqui fechando o mosaico, né? Que a gente sempre apresenta, né? Público-alvo, vamos lá, proposta de valor. Vamos lá. Hoje o maior concorrente da BPay são os totens de self-checkout, que é uma coisa cara, fria, impessoal. Posso fazer um favor, Renata? Nosso público aí talvez não sabe. O que é o totem checkout? É aquela máquina que você usa quando você está saindo de um supermercado, por exemplo, e você não quer ir para fila rápida e nem para fila comum. É aquela máquina onde você mesmo passa o produto, né? E você mesmo acaba ali o processo sozinho. Tem que ser uma pessoa ali para ajudar. De autoatendimento, exatamente. Uma máquina de autoatendimento. Hoje, essas máquinas são os maiores concorrentes da gente. Só que elas são impessoais. E elas só são capturadores e pagadores de pedido. Elas não sabem absolutamente nada sobre aquele consumidor. Então, nós entendemos que essa é uma vantagem competitiva nossa e estamos desenvolvendo cada vez mais funcionalidades no aplicativo para fazer essa gestão de relacionamento. Porque a gente entendeu que a compra autônoma é uma compra ansiosa, né? É uma compra onde você está sozinho e se você for usar a tecnologia e ela der algum problema, você não tem com quem falar. Isso é extremamente desgastante, a gente vê pelo comportamento de uso do aplicativo. Às vezes a pessoa fica apertando o mesmo botão não sei quantas vezes, a gente consegue ver isso. Então a gente falou, vamos acabar com isso, vamos criar o fofo dessa história aí, vamos falar com esse cliente, né? Então a gente tem vários canais de relacionamento dentro do app hoje, a gente tem toda a parte de push notifications pelo app com filtros combinados. Então hoje, se você quiser mandar uma mensagem só para quem comprou vinho ontem, que tem entre 30 e 35 anos, e comprou vinho combinado com queijo, você consegue falar com esse cara. E a gente desenvolveu também a wallet, que é a nossa conta digital. Então, hoje o cliente pode depositar um saldo no aplicativo, ele pode transferir saldo para outras pessoas que têm aplicativo, e o lojista pode colocar saldo para esse cliente. Então, combinando promoções com cashback, a gente consegue ter muito mais relacionamento com o cliente. Que legal, ficou bem interessante o modelo aí. Tá bem diferente do que você viu há 5 meses atrás, né? Nossa, gente, por isso não foi encenado, eu faço de propósito, né? A gente não faz briefing assim, uma entrevista preliminar, eu realmente tô... E eu quero destacar, então, Renata, é o seguinte, o aluno sempre, o teu cliente, como se fosse o cara que está usando lá, ele é indireto, porque quem você quer agradar mesmo é o varejista. Isso, o meu cliente é o lojista. É o lojista. O usuário final é o cliente do lojista. Mas eu tenho que criar ferramentas para que o lojista se relacione com o usuário. Sensacional. Perfeito. E, Renata, com relação à experiência e satisfação dos usuários, vocês fazem o aferimento da experiência do usuário final também? Ou só desse usuário?
Hoje o app ele tem 5 jornadas. Ele tem a jornada de abertura de portas, que ela é variável, tem alguns clientes que usam, outros não. Com jornada de cadastro, simplificada, bem intimista. Cada pedaço do cadastro a gente faz uma brincadeira com o cliente, vai fazendo, levando ele para preencher o cadastro, que é uma coisa chata. Uhum. Depois a gente tem a jornada de compras, que é efetivamente a tela principal do Bipar e comprar. A jornada de pagamento, que hoje a gente aceita esses meios de pagamento que a gente falou aí para vocês, crédito, débito, Pix, wallet. E, por fim, tem a jornada de avaliação da experiência. O cliente deixa ali as estrelinhas, modelo Uber, né? Deixa as estrelinhas e pode deixar um comentário. E todos esses relatórios, o lojista consegue ver em tempo real dentro do nosso painel de controle. Então, se ele quiser saber qual o termômetro do dia dele hoje, ele consegue filtrar, não é obrigatória a avaliação, mas alguns avaliam, ele consegue, então, ver um termômetro de como é que estão indo as vendas dele. Aparece muita coisa legal nos comentários. Que legal. E vocês conseguem também fazer uma retroalimentação do próprio aplicativo, né? Você comentou da questão de quantos toques foram feitos no botão, avaliar um pouco sobre o comportamento dele. A gente registra todo o comportamento do cliente, a que horas ele entrou na loja, a que horas ele bipou o primeiro produto, a que horas ele bipou o segundo produto, a que horas ele saiu da loja. A gente sabe exatamente o tempo e consegue, por isso, deduzir o comportamento dele dentro de loja. Então, a gente tem clientes que usam o BIP em 7 segundos e tem clientes que usam o BIP em 2 minutos. E a gente consegue entender por quê. Ele está tentando combinar. Então, hoje, o desafio da BPay, e eu não sei se você sabe, Rogério, a gente recebeu investimento em dezembro, eu não sei se a gente estava ainda contigo. Estava ainda ensaiando. A gente foi investido, então, esse investimento é para desenvolver toda essa área de BI da empresa. Porque hoje a gente coleta o dado e a gente registra o dado em planilhas. A gente precisa transformar esse dado em visualizado, raciocinado e com a intenção da mudança, né? Porque nada adianta um dado se eu não digo o que você faz com esse dado. Então, a gente está exatamente nesse momento de estar desenvolvendo essas funcionalidades de BI, né? Para ofertar inteligência competitiva para o varejista. Mas são informações de comportamento, não informações de vendas. As informações de vendas ele consegue na RP. Claro que a gente tem relatórios do que foi vendido, relatórios por loja, por produto, a gente tem vários relatórios. Mas o gerenciamento da loja não é feito pela gente. A gente é um frente de caixa. A gente integra com o RP lá na ponta. Então, o RP que faz gestão de estoque, que emite nota fiscal, faz conta de tributo, a gente faz nada disso. A gente é um frente de caixa. Funcionário, coletor, PIMPED. Ou seja, se eu tiver usando, quando eu usar o BPay, ele vai ver eu indo para a gôndola lá de chocolate, vou lá na gôndola de vegetais, depois volto para de chocolate, ele vai falar, o Rogério fica transitando se ele quer fazer dieta ou quer comer comida saudável, é isso? Exatamente, a gente consegue, hoje a gente não consegue deduzir isso ainda, porque a gente não tem essa inteligência artificial por trás. Mas hoje, se eu pegar hoje o grupo, eu consigo deduzir exatamente qual é o comportamento de compra do usuário. Caramba. Inclusive, o mais interessante é que aparecem coisas muito legais. A gente tem um cliente supermercadista que usa a gente na loja física como scan and go. Não usa numa loja autônoma, usa a gente para criar uma experiência nova do cliente poder entrar, pagar, passar por uma área rápida de conferência de pequenos itens, né? Você sabe qual o primeiro produto que é colocado na cestinha de quem usa o aplicativo da BPay lá? Ovo. Ovo? Agora você imagina que se você tem um carrinho físico, se o ovo vai ser a primeira coisa que você põe numa compra de supermercado. Não. Por quê? Porque o ovo está muito bem posicionado na entrada da loja. Então a ordem não influencia mais. Muda o comportamento de compra. E as possibilidades em cima disso, né? Sim. Então, quer dizer, vocês vão coletar toda a parte que a gente chama da economia comportamental, né? Isso aí. Porque a gente quer chegar daqui a 3 anos numa plataforma, um grande observatório nacional de consumo, onde a gente possa vender estatisticamente esses dados de comportamento de consumo para o varejo e para a indústria.